E o Paraíso Paraguai, que é esse cara aqui, sou muito do mundo agora. Ele surgiu, na verdade, de um livro anterior que é o Enclave, que é esse aqui, que foi publicado pela Patois em 2018. E ele tem uma edição maravilhosa, ele é todo maravilhoso, ele é lindo, ele é tudo aquilo e tudo isso. São 35 poemas onde eu debato a questão da noção de enclave, né? Que seria um território dentro de outro território. Tipo, o Vaticano é na Itália, assim. Mas aqui o meu território dentro de outro território é Blumenau, aquele lugar. E conforme as pessoas foram lendo e me dizendo depois, eu vi que o conceito era elástico. Não era mais Blumenau só, de repente era o Vale do Itajaí, de repente era Santa Catarina, de repente era o Sul inteiro, de repente o enclave já era lá em Minas Gerais, né? Com alguém me dizendo, nossa, mas esse lugar é exatamente aqui. E aí eu fui muito feliz com ele, mas em algum momento houve respostas que me chamaram muita atenção, assim, porque parecia que ele era um grito, e aí me disseram isso, nossa, finalmente um sulista se levanta para denunciar o sul fascista, digamos. Não sei se era exatamente isso, mas queria dizer isso. Ou o sul nazista, sei lá. E aí eu fiquei puta pensando nisso, assim, por muito tempo, eu fiquei muito tempo incomodado com isso. E aí, um dia eu botei pra olhar meu pai, assim, meu pai ele tinha olho azul, era loiro, alemão, né? É, e aí fiquei olhando pra ele e pensando, cara, o que que meu pai sabe de fascismo, de nazismo? O que que ele experimentou dessas coisas? O que foi na vida dele além de trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e depois beber e depois morrer, né? E aí, quase como uma desculpa pelo enclave, que eu não nego, pelo contrário, eu gosto dele. Mas eu queria que as pessoas entendessem o que eu estou falando aqui em prosa, porque o poema ele é aberto pra cacete, né? Então, assim, ele vai para muitos lugares e a pessoa, cada verso, ela pode fazer mil ligações possíveis, que na prosa é um pouco mais contido, assim. Então, eu queria contar sobre isso. Eu não dou conta de falar do enclave no paraíso. O paraíso é um outro momento histórico, são outras coisas acontecendo, né? Não dou conta nem de falar no Deus não dirige. Então talvez eu esteja escrevendo em prosa o que o enclave contém em poesia até hoje. E deixa eu te perguntar, isso de alguma forma explica um pouco essa tua passagem? Eu era uma das questões que estava na cabeça. Porque vocês, além do Enclave, você teve vários outros poemas, coleções que você escreveu, só que agora tem predominado mais os romances. Isso tem a ver? Alguma coisa ou é só passageiro, é momentâneo? Tem a ver que a poesia é um território estranho no Brasil, né? É, os nossos grandes poetas, eles são acadêmicos, né? Então, eles são meio que compadres também, todo mundo meio que se conhece, se abraça. E aí, como eu não sou nem acadêmico e também não gosto de sair abraçando todo mundo, eu percebi que estava num lugar que não era meu. Eu tenho escrito letra de música hoje e tenho sido muito feliz com isso, compondo em casa. Até se alguém quiser montar uma banda, preciso de membros. É, Geralmente falta o baterista, né? porra, falta. Geralmente é o baterista. Ah, não, Tem um baterista em Blumenau, olha só, pronto. Mas você vê, então, há uma dificuldade na poesia no Brasil. Você acha que tem alguma. Porque eu escutei você falar agora eu não lembro se foi num podcast, mas eu tenho essa recordação. Você
falando, olha, tem ali umas 4 universidades que controlam o que que é poesia, Sim, sim, o que que sim, é ou não poesia, e isso me sim. incomoda. E sim, e aí o que é pesquisado e o que pode ser pesquisado passa pelas cabeças dessas pessoas. E aí um professor de X universidade, ele indica o livro do amigo dele, que é professor na outra universidade. E aí fica uma masturbação coletiva em que só goza quem está se masturbando junto, sabe? E não, em algum momento eu não vi mais sentido nisso. E até porque tem uma outra questão que essa é muito material, né? Eu escrevo para viver, em múltiplos sentidos, e um deles é ter dinheiro. E poesia não vende, absolutamente. É muito complicado vender poesia. É, e aí eu não ia ficar nessa. Eu escrevi o primeiro romance, deu certo, as pessoas falam dele até hoje, leem até hoje. Escrevi o segundo, os meus 3 primeiros ganharam um prêmio. Agora o Memória está na estrada, né? Fazendo o caminho dele. Então, eu sou feliz demais com isso, assim. Eu demais. Mas, e tu tem alguma hipótese de por que que poesia é menos popular? Não sei. Porque, de alguma forma, não sei se isso, se tu tem alguma comparação, inclusive, talvez com outras regiões, outros países, mas a poesia também tem algo de encanto popular, tal como a música, por exemplo, justamente por ter o ritmo, a possibilidade de memorização, né? Eu fico pensando, por exemplo, Dante Alighieri, né? Que, tipo, fica marcado, né? Tipo, fazem pesquisas depois de anos e anos, Ah, não, séculos e tá, séculos não, e fica mas não, marcado, né? mas aí a gente está em outro patamar, né? E até isso, né? Por que que ainda se pesquisa Dante, sabe? E vai ser outra história. Uhum. Mas se a gente pegar a poesia brasileira, o que que é muito famoso, né? São os romantistas na poesia do romantismo, né? Porque ela é metrificada, ela rima e ela é fácil de lembrar, né? Sei lá, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Ó, que saudade que eu tenho dos. Enfim. E aí rola isso, né? Agora, vai declamar um Drummond de cabeça. Pô, é difícil. E Drummond, a gente pensa, foi escrito aí, né, 50, 50 mais, né? 70 anos, Drummond estava escrevendo. E aí tu pega a poesia contemporânea, ela é completamente outra já. Ela é muito mais confusa. Confusa no sentido de abrir muito mais possibilidades no poema. E o poema é curto, mas é o fato de ele ser curto que abre, permite a ele abrir mais possibilidades e a gente bate os olhos naquilo e fica, pô, não entendi. E aí, lógico, tem isso, né? Ah, poesia. Aí eu não sei a origem disso também, mas me parece que falta essa iniciação à leitura de poesia, Hum. né? Porque ler poesia não é ler prosa, é diferente, né? Tu não vai ler uma história. É outra coisa. Então, assim, tu tem que entender o que é verso, o que é estrofe, tem que entender o que é o poema, tem que entender um monte de coisa. da- E aí essa preparação falta às pessoas. Elas também não têm interesse, ou porque não foram ensinadas a isso, ou foram mal ensinadas a isso. Não sei. Eu acho que a pensando em educação escolar mesmo, ela poderia cumprir algum papel, Porra. porque hoje a gente tem, né, em geral a gente só tem uma disciplina, né, que ela junta tudo, né, então língua portuguesa, gramática e em tese juntaria também literatura, né, e a gente, por experiência própria mesmo, sabe como literatura geralmente é a grande dificuldade, inclusive muitas vezes o grande vilão quando aparece, né? Você Sim, lê o mais chato de Assis, né? Então, tipo, isso fica um peso, né? sim. E como você passa os anos escolares geralmente sem muito contato, e quando é um contato, é aquele contato. É o contato xarope do professor xarope, né? Eu tive no colégio de aplicação da UFSC, foi novembro do ano passado, com o professor Jorge França, e os estudantes eles têm uma aula que é optativa, e aí é clube de leitura. E aí eles leram um livro meu, fui lá debater com eles o livro.
maravilhoso. Assim, geralmente acontece quando eu vou para uma escola, acontece de os estudantes terem lido já alguma coisa do que eu escrevo. E eu não cobro nada para ir em escola, sabe? Só vou, assim. Eu acho lindo, acho importantíssimo. Mas ninguém me convida. É meio que isso, assim, tipo, por que que vocês não me convidam, né? E aí tu pensa, por quê, né? Que não. Na literatura não interessa. Interessa passar no vestibular, interessa passar de ano. Para passar de ano tem que ir bem nos malditos orações subordinadas, substantivas, adjetivas, que não serve pra porra nenhuma, né? Eu escrevo o livro, eu não tô escrevendo pensando, ah, agora eu vou meter uma oração subordinada aqui. Não, né? Faz o menor sentido. Mas para eles interessa. Então, é uma pena que interesse ainda, né? Sim. E cada vez tem mais crédito de português, matemática, mas também parece cada vez menos, cada vez se aprende menos, né, É, inclusive sobre isso, né? é. É porque a gente tem que entender, né? Se a gente não assumir que a escola, cada vez mais, quer dizer, cada vez mais, se é que pode ser cada vez mais, mas ela nunca deixou de ser algo para criar massa de trabalho, né? E precarizado. Então, e assim, a escola, a faculdade, foda-se, é para isso. Quem é que precisa pensar nesse negócio, né? Não precisa saber fazer cálculo, precisa saber. Oração subordinada não precisa, mas é uma forma de selecionar também, né? Uhum. Eu tava comentando do colégio de aplicação, eu lembrei que fiz algumas visitas técnicas com uma turma pra gente conhecer o colégio. E uma das coisas que me chamou a atenção é que eles têm uma disciplina num dos primeiros anos do fundamental dos anos iniciais, então acho que é a segunda ou terceira série, que é uma disciplina de literatura oral, alguma coisa assim. Então eles sentam, tem até uma sala lá próximo, uma sala separada, que é tipo tapete no chão, daí tem algum símbolo de fogo no meio para lembrar os antepassados, os indígenas contavam história em volta da fogueira. E aí, só que é oral daí. Foi uma professora lá da casa, né, que teve a ideia, criou a disciplina, propôs pro coletivo, criaram. E eu achei muito interessante, porque me pareceu uma forma um pouco menos, talvez até menos pedante, não sei, de introduzir a leitura naquela etapa da educação, né, que Uhum, está ainda concluindo o processo de alfabetização, né, a gente conclui hoje no segundo ano do Fundamental 1, uhum. então ali nessa etapa introduzir ao gosto da literatura, da história, só que ainda pela vertente oral, achei fantástico aquilo. E uma das questões que eu queria te perguntar, eu sei que é complicado, porque eu acho que eu tô fazendo muitas perguntas, se espera formulações muito fechadas, mas no sentido pra gente pensar junto, digamos assim, né? Uma das questões que se fala é justamente isso, né? Você estava falando da questão da poesia, mas tem essa noção de que no Brasil, como um todo, é um país que lê muito pouco, né? Inclusive em termos de dados estatísticos, é verdade, né? Factual, né? É um país que lê muito pouco e é um país que sempre, historicamente, amargou uma taxa muito alta de analfabetismo, né? Ela vai declinando na história, mas ainda é alta até hoje, se a gente for pensar. Se for pegar, então, o analfabetismo funcional, ela é gigantesca, uma coisa insuportável, não deveria existir, né? Uma taxa, a gente está falando de quase um terço da população, é uma coisa absurda. E isso é um escritor, e é um escritor que, por sorte, está sendo lido e lido por muitas pessoas, né? Então, como que tu vê isso, assim, é, essa tristeza, digamos assim, não sei. Cara, eu acho assim, claro, eu sou muito agradecido de quem me lê, quem me lê e me recomenda para outras pessoas, né? E eu não sei, assim, se dá para ficar indiferente a dados como esses, né? Mas demonstra que a gente falha enquanto sociedade em algum lugar, né? Então, assim, aí eu volto a pensar naquilo, né? A escola no Brasil, ela funciona para algo que não é formar gente pensante. E aí não interessa quem seja o governo no poder, é porque a instituição é a instituição e a instituição aposta.
né? E a gente vai amargar isso até que haja alguma mudança, se houver alguma mudança. Não penso que a curto prazo haveria. Assim, e aí não adianta, sei lá, a ministra da Educação dizer o contrário. E as pessoas aplaudirem porque ela é a ministra do governo da tal. Então, a gente vai mal e aceitar isso, né? Aceitar que a gente vai, mas não quer dizer não fazer nada em resposta, mas a gente tem que aceitar que não estamos bem. Já é um passo importante. Porra, sim, me parece importantíssimo. Acabar com um pouco de ilusão, né, também, que se tem um certo otimismo É no porque senão dia. a gente acaba. E isso acontece, né? Quando o governo é da esquerda, ou como se queira chamar, né? A gente está há 4 anos sem crítica das pessoas a nada que tenha acontecido, né, nesse governo. E, inclusive, é o que o governo deixou de fazer, né? As pessoas não criticam, porque a gente está Bolsonaro foi tão ruim que a nossa sensação é, nossa, se eu criticar em casa, né? Olhando para a geladeira aberta, se eu criticar, vem um anjo malvado e vai levar esse governo embora e vai colocar o governo anterior de novo, né? Não me parece que um governo cresça sem crítica. É, mas Mas as pessoas se acovardam, né? sim. Eu entendo. Assim. Nunca pensei que fosse acontecer comigo, mas quando o Lula ganhou, eu chorei. Chorei pra um caralho, porque, tipo, eu quase morri na pandemia, né? Eu vi meu pai morrer na pandemia. Eu não aguentava mais aquilo. Pra mim, aquilo era um absurdo. E aí não havia uma saída material. Todas as saídas pareciam subjetivas, né? Como o suicídio, por exemplo. Mas não havia algo do tipo, vamos todos pra rua, enfrentar a porra da polícia e tacar fogo nas coisas. Não. E aí um monte de gente morreu e tá morrendo até hoje, eu percebo disso. Dessa frustração fodida que foi lidar, né? Só que daí vem o governo novo e a gente, né, anestesiados pela vitória, a gente fica tipo, nossa, tem nada acontecendo. E nem nada de vitorioso também, a não ser E nem do. nada de Mas, palavras tuas. palavras minhas, claro. Eu assino essa. Até porque a gente tá num podcast abertamente socialista, então acho que fica um pouco explícito que aqui a leitura é um pouco mais funda, né?